Graças a Deus, graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre sua casa, sua vida e sua família. Eu sou teu irmão em Cristo Jesus, pastor Luiz Augusto Brigola. Quero deixar aqui uma palavra de Deus, uma mensagem para nossa reflexão. A palavra de Deus está no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Uma palavra para nós refletirmos. Quando nós damos atenção à palavra de Deus, Deus fala conosco. E quando Deus fala e nós damos crédito à sua palavra, muitas coisas podem mudar na nossa vida. Vamos aqui com a palavra? O subtítulo é A Incerteza dos Planos Humanos. Olha só. A incerteza dos planos dos homens. Planos. Todos nós temos planos. E Deus não é contra fazermos planos. Nós precisamos sim fazer planos. O próprio Jesus disse que antes de construir uma torre, uma casa, fazer uma construção, sente-se e faça o cálculo, faça o plano para que não passe vergonha. Agora é como fazemos os planos. Eis a questão. Vamos lá? Ouçam agora. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos muito dinheiro. Versículo 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Versículo 15, duas revelações. Se o Senhor quiser, dependência de Deus. Os nossos planos têm que estar de acordo com os planos de Deus, porque senão não darão certo. Podem dar certo até um tempo, mas não darão até o fim. E quando digo o fim, é a eternidade, a vida após esta vida, a vida após a morte do nosso corpo, porque o espírito continua vivo, se o Senhor quiser. Ou seja, quem de nós já fez planos e deu tudo errado? Eu confesso que sim, até crendo que Deus estava naquilo. Senhor, vai ser bom para a tua obra, vai ser bom para o teu reino, e vai ser bom para esse e aquilo. Eu achando. Mas de verdade não foi colocado em consulta a Deus, não foi orado, não foi clamado, Senhor. Por quê? Porque quando nós fazemos planos, e nós estamos para executar o plano, são de coisas boas, que enchem os olhos. E nós não queremos que Deus estrague o nosso prazer, né? Aquilo encheu o olho, olha, se der certo, meu Deus, vai ser bênção, Deus olha, e Deus conhece o futuro. Deus sabe o que é bom e é ruim para a nossa vida. Às vezes algo que você acha que é uma bênção, Deus olha e vê lá na frente, isso vai ser uma maldição para você. Como eu te amo, eu estou cortando isso da sua vida. E muitas vezes a pessoa fica triste. Puxa, não deu certo o que eu ia fazer. É Deus livrando você. Mas quando você insiste, cada um tem uma personalidade. Eu tenho uma personalidade forte. Eu insisto. Eu era muito de insistir naquilo que eu queria. Eu parei, porque eu percebi que Deus dava corda. Deus de alguma maneira dava sinais não, e vai lá o Luiz Augusto fazer, e quebrar a cara. E Deus falar, eu não queria isso, não era o meu desejo. Ah, Senhor, mas aí o meu dízimo vai ser melhor para a tua casa, eu vou poder fazer mais na igreja. Quem somos nós
para dizer para Deus como deve ser feito, como não deve? Se o Senhor quiser, é a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. A oração do Pai Nosso é uma oração pedagógica, de ensinamento. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Então, se você tem algo, por exemplo, está desempregado. Um exemplo clássico que eu dou. Tem 2 vagas de emprego, as 2 chamaram você, ou 3. E o teu olho vai no qual? A que paga mais, a que é melhor para você. E muitas vezes aquela lá que você queria não foi que deu certo, foi a outra. Mas por quê? Porque Deus sabe o dia de amanhã. Então aquilo que não deu certo, você serve a Deus de verdade e não deu certo, Senhor, muito obrigado, era livramento. Porque nós temos que orar assim, Deus, que chegue na minha vida somente aquilo que o Senhor tem para mim. Aquilo que não é do Senhor, o Senhor corta. E o inimigo, o que ele faz? Ele não manda coisa ruim, ele manda coisas boas. Então aqui é a primeira revelação, o primeiro entendimento. Se o Senhor quiser, Senhor Deus, o Senhor quer isso? O Senhor quer que eu compre aquele carro? É momento de eu comprar o apartamento? É o momento de eu fazer o investimento? Consulte Deus. Ora em secreto, Deus vai confirmar pela palavra. Até alguém pode vir chegando com você com uma conversa toda, de repente ali no meio da conversa ele te dá a resposta. Se o Senhor quiser, viveremos. Outra coisa que nós temos que entender, o homem quando ele está no auge, o auge quando ele está numa idade cheia de energia, ele está com dinheiro, ele não pensa na morte, ele não pensa, mas a morte pode chegar, e quando a morte física chegar do corpo, o nosso espírito já vai para uma eternidade. Aqui que Deus estava mostrando aqui para mim, para você, que nós temos que fazer planos sem perder a vida eterna. Cuidado com as amizades que o diabo coloca. Cuidado com as ofertas que o diabo coloca. Esses dias eu disse aqui, é melhor você ganhar pouco, às vezes até passar necessidade, do que aceitar um prato de Satanás. Porque Deus cuida de nós. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Deus, Ele quer que nós façamos isso ou aquilo, mas na sua direção, na sua vontade, na sua obediência. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. O diabo coloca aquilo de pretensão. O que entrou no coração de Lúcifer, Satanás? A pretensão de tomar o trono de Deus, a pretensão de ser o melhor, a pretensão de ser o maior, isso em todas as áreas, a pretensão de ser o mais reconhecido, o mais renomado, pretensão, cuidado, toda vanglória como essa é maligna. O inimigo está colocando a pretensão, ou de repente você está indo na direção de Deus, as coisas estão encaminhando, está havendo um crescimento em todas as áreas, as pessoas começam a bater. Oh, Deus é com você, você é bom, hein? Você começa a achar que você é bom. Ou seja, você já está a um passo da queda. Porque você deixou esse sentimento entrar em você. Nunca deixe a glória de Deus ser arrancada da sua vida. A glória tem que ser de Deus. A glória tem que ser do Senhor. Agora aqui, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Portanto, pense nisto. Pensem. Quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. De novo, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso aqui tem relação com a vontade de Deus. Por que Deus quer que nós prosperemos? Por que Deus quer nos dar o melhor? Para que nós façamos o bem.
O bem a quem? A nossa família, a nossa casa, as pessoas em nossa volta, as pessoas que Deus mostra para nós abençoarmos. Deus está dizendo aqui, eu já falei com muitos dos meus. Faça o bem, ajude, faça isso, faça aquilo, e não faz, está cometendo pecado. Eu olho para a palavra e eu digo, o maior pecado hoje da igreja no Brasil, ou seja, no mundo, eu não sei, o maior pecado da igreja é o pecado da negligência. Isso é pecado. Pecado, e o pecado não entra no céu. O pecado não entra. Olha, o que Deus já mandou você fazer o bem e você não fez? Quantas pessoas, meu irmão, hoje buscam Deus só para o seu umbigo, um seu umbigo. Deus fala na sua palavra, se tu uma bênção. Abraão, se tu uma bênção. Eu te abençoei para você ser uma bênção. Você tem sido bênção na vida das pessoas? Ou não? Ou você é aquele avarento espiritual, avarento financeiro, avarento em todas as áreas, que só você quer estar bem, só você tem que estar bem, e se exploda o resto. Você não está nem aí com o resto. Você não quer nem saber se na tua igreja tem gente passando fome, não tem. É importante você ser honrado, o importante é você estar bem. Isso é um pecado que vai te levar para o inferno. A pretensão anda junto com isso daqui, ó. Que Satanás não oferece nada ruim. Lembra de Jesus sendo tentado? Mostrou a glória do mundo. Satanás tem o poder, porque Jesus não o desmentiu. Jesus podia falar mentira, você não pode fazer. Ele pode, porque o mundo jaz do maligno, o sistema é do maligno. Tem um sistema, uma engrenagem do maligno, que se você entrar, aparentemente você começa a crescer. Aparentemente. Então saia dessa engrenagem. Cuidado, faça o bem. O que Deus já colocou no teu coração? Quais os planos que Deus já colocou? Nós não temos que orar assim para Deus. Ah, Deus, aqui estão os meus planos. Aí começar a orar em cima. Não. Primeira oração é buscar Deus, presença de Deus. Que o Espírito Santo coloque em nosso coração, nosso pensamento, o plano dele. Que não seja o meu plano, mas seja o plano de Deus. Que a minha oração não seja a oração minha, mas seja a oração de Deus saindo da minha boca, a vontade de Deus. Então Deus quer que nós façamos o bem. Então, reflita nisso hoje, não deixa a presunção pegar você, não deixa o teu eu, eu posso, sou mais inteligente, sou mais capacitado. Aqui o homem diz, aqui a pessoa diz, iremos a tal cidade e ganharemos muito dinheiro, faremos negócio, porque nós somos o melhor. Pode acontecer tanta coisa, Aqui Deus fala sobre vida, saúde, então, tantas coisas. E eu termino aqui com quem sabe que deve fazer o bem. O que Deus já mandou você fazer de bem, de bom, para alguém, e você não fez? Você está em pecado. Você está em pecado. Pecado não é só adultério, fornicação. Não é só isso não. Olha o mundo que nós vivemos. Nós estamos hoje vivendo uma guerra aí. Dinheiro não falta, pode perceber, bilhões de dólares estão indo em armas. Por que esses bilhões de dólares não são enviados para a África? Um exemplo. Agora o seguinte, nós estamos aqui no Brasil, de repente na sua rua, na sua comunidade, tem alguém que está passando necessidade, e você tem lá um pacote de arroz, e o Senhor fala para você, leva para aquela pessoa, você já começa a mudar o ambiente que você está. Você não consegue mudar a África, não conseguimos mudar a África, por isso que a Bíblia, ai dos ricos, vamos começar a mudar o ambiente em nossa volta?
Porque a Bíblia diz: o que adianta chegar alguém a mim com necessidade e eu somente fazer uma oração e dizer vai-te em paz, se ele está com frio e continua com frio? Se ele continua com fome? Evangelho é um todo. Evangelho não é uma parte. Então, vamos orar, pedir a Deus para que nós façamos segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E nós queremos ser uma bênção. Nós queremos ser instrumentos de bênção, graça e misericórdia do Senhor. Vamos orar, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Senhor, nós pedimos perdão, porque muitas vezes, na nossa pretensão, na nossa arrogância, nós achamos que temos que fazer isso ou aquilo, e nada disso é conforme a Tua palavra, é pelo Teu Espírito Santo. E o Senhor já ordenou a fazer o bem. A igreja tem que fazer o bem. E a igreja sou eu, você que me ouve. Pai, nos ajuda a fazer o bem. Nos levanta a fazer o bem. Que isso incomode, ó Espírito Santo, incomode agora os líderes das igrejas, das grandes igrejas que podem investir, meu Pai, em missões, em obras sociais. Essa pessoa, meu Pai, que me ouve, que ela pode não ajudar a África, como eu disse, mas ela pode fazer uma cesta básica e levar para aquela pessoa que o Senhor mostrou. Ela pode ir lá chegar para aquela pessoa que um filho lá naquela casa precisa de um remédio e a pessoa, no pai e a mãe, não tem dinheiro para comprar. Nós não ouvimos mais isso, Jesus. Isso não é pregado, não é ensinado, Senhor. Pelo menos na grande mídia não tem. Na internet não tem, porque não tem curtir, não tem joinha, não tem muita visualização. Agora, live, pregações que você vai arrebentar, você vai prosperar. Deus revela aqui. Meu Deus, está assim, Senhor. Está assim. Porque as pessoas dizem, a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas vão se cercar de falsos mestres e vão ouvir aquilo que agrada o coração. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não vem para agradar o coração, ela vem para mudar o nosso coração. Dói agora, daqui a pouco vem a cura. Agora, quantas são as pessoas, Pai, ouvindo em nome de Jesus, e ela está na glória a Deus, mas está indo para o inferno, Pai, porque ela não está ouvindo o Espírito Santo. Deus faz um rebuliço nessa terra. Deus vai de encontro aos seus filhos, os remanescentes, aqueles que têm sede de justiça. Aquele, meu Pai, que ele está com a vida muito boa, mas ele diz, eu não me conformo. Eu não me conformo de ver injustiça nessa terra, gente passando fome. Meu Deus, tira da mão, Senhor, dos lobos, dos mercenários, as tuas ovelhas. Eu faço esse clamor agora, ó Espírito Santo de Deus, arranca da mão dos mercenários, dos lobos, meu Pai, as tuas ovelhas, aqueles que são seus. E pela tua presciência, o Senhor sabe quem é e quem não é. E põe, Pai, naquela casa de oração, aonde o pastor, o líder, não importa o nome, ele está preocupado mesmo é com a alma. Ele está preocupado com a vida eterna. Ele não está ali para ser massageado o ego. Ele não está ali para ser adorado pelos membros da igreja. Mas ele está ali para pregar a palavra. E às vezes a palavra vem e bate forte. Mas os resultados são lindos. Porque o verdadeiro cristão, ele chora de arrependimento. E diz, Jesus, eu vou mudar. Meu Deus, levanta esse homem segundo o teu coração. Eu creio que antes da tua volta haverá um avivamento. O avivamento é acompanhado de arrependimento. Pessoas arrependidas dos seus pecados, dos seus erros, arrependidas porque deixaram de fazer o bem. Enfim, meu Deus, faz uma obra nesse Brasil.
Faz uma obra nas igrejas, nos altares, das denominações. Levanta homens segundo o teu coração, meu Pai. A obra precisa de finanças, precisa. Mas, meu Deus, hoje o que estamos vendo lá são lobos, são mercenários, são gerentes de igreja, não são pastores, gerentes. Ele gerencia a igreja. Ó Espírito Santo, levanta, meu Pai. Faz a obra, meu Pai. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Que haja cura no teu corpo agora. Haja cura na sua alma agora. Que haja direcionamento de Deus para você. A porta de Deus se abra para mim e para a tua vida. Seja abençoado, abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora em Cristo Jesus, o Filho, e as doces consolações do Espírito de Deus, seja em nossa vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus. Compartilhe esse vídeo, envie para pessoas. Vamos falar de Jesus Cristo e da sua palavra. Amém.